Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. Sua presença aqui é muito importante e tenho certeza de que Deus falará profundamente com você por meio desta mensagem. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma análise política, nem uma teoria conspiratória. É uma visão bíblica e espiritual de uma pergunta que há séculos ecoa no coração dos povos e dos estudiosos das Escrituras. Por que Israel sempre foi alvo de tantos ataques? Por que essa pequena nação, do tamanho do estado de Sergipe, continua sendo o centro de tantas guerras, tensões internacionais e ameaças constantes de destruição? Será que existe algo além do natural? Uma guerra invisível, silenciosa e poderosa por trás de tudo isso? Prepare-se! O que você vai ouvir aqui hoje pode mudar a forma como você lê as manchetes, ora pelas nações e enxerga o plano de Deus para o mundo. Desde os tempos bíblicos, Israel é um território marcado por conflitos, guerras, cercos, exílios, invasões. Desde os dias de Abraão até os tempos modernos, esse povo parece nunca ter conhecido paz duradoura. Mas por quê? Por que esse pedaço de terra localizado no Oriente Médio atrai tanta oposição? A resposta está nas Escrituras. A Bíblia não apenas explica, mas revela o que há por trás de toda essa história. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele estabelece com ele uma aliança eterna. Promete fazer de sua descendência uma grande nação, abençoar os que o abençoarem e amaldiçoar os que o amaldiçoarem, e declara: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir daquele momento, Israel deixa de ser apenas uma nação. Israel passa a carregar uma missão espiritual. Ele se torna o palco das promessas, a linha por onde viria o Messias, o povo que traria à humanidade a revelação do único Deus verdadeiro. Mas com essa escolha divina, veio também a oposição espiritual. Desde o Éden, Satanás tenta frustrar os planos de Deus. E quando Deus escolhe Israel como um instrumento para trazer redenção ao mundo, Satanás também escolhe Israel como alvo de sua fúria. A partir daí, começa uma guerra invisível. Não é apenas uma guerra por território, mas por propósito. Não é uma luta por fronteiras, mas por promessas. Toda vez que Israel avançava em sua vocação espiritual, o inferno se levantava para tentar impedir. Isso explica por que Faraó tentou matar os recém-nascidos hebreus. Por que os filisteus atacaram tantas vezes? Por que Nabucodonosor levou o povo ao exílio? Por que Amã tentou exterminá-los no tempo de Ester? Por que o Império Romano destruiu Jerusalém? E por que, até hoje, nações inteiras desejam ver Israel apagado do mapa? Não se trata apenas de história, se trata de destino profético. E a palavra de Deus é clara. Israel não é um povo qualquer, é o relógio profético de Deus. Tudo o que acontece com essa nação tem implicações espirituais profundas. Em Zacarias 2:8, Deus diz que Israel é a menina dos seus olhos. Tocar em Israel é tocar no olho de Deus. Isso explica a oposição tão persistente. O inimigo sabe que, ao atacar Israel, ele desafia diretamente o plano divino. E mesmo que Israel tenha cometido erros, afastamentos, desobediências, Deus permanece fiel à sua aliança, porque a aliança foi feita com base na graça e não no mérito. Mas o conflito não terminou com o Antigo Testamento. Quando Jesus veio ao mundo, nascido em Belém, criado em Nazaré, ministrando em Jerusalém, o conflito espiritual atingiu o clímax. O Messias prometido havia chegado. O plano de salvação estava sendo revelado e, mais uma vez, a oposição se intensificou. O diabo tentou matar Jesus ainda bebê, tentou tentá-lo no deserto, levou homens a persegui-lo, a traí-lo, a crucificá-lo. Mas a cruz não foi derrota, foi vitória. E a ressurreição selou o destino do inimigo. Porém, mesmo depois da ressurreição, a guerra espiritual contra Israel não cessou. Em 70 DC, Jerusalém foi destruída pelos romanos. O templo foi queimado. Milhares de judeus foram mortos, outros dispersos. A diáspora começou. Durante séculos, Israel desapareceu do mapa. Parecia o fim, mas Deus não se esquece das suas promessas. Em 1948, contra todas as expectativas, Israel foi restaurado como nação.
Após quase 2000 anos, um povo disperso pelos continentes voltou à sua terra, um idioma antigo foi restaurado, uma identidade nacional revivida. Isso não foi coincidência, foi cumprimento profético. Isaías 66:8 pergunta: pode uma nação nascer num só dia? E a resposta é sim. Israel nasceu num só dia, 14 de maio de 1948. Desde então, os ataques se intensificaram. Guerras, terrorismo, boicotes internacionais, campanhas de deslegitimação, tudo isso tem um fundo espiritual. Porque o inimigo sabe que se Israel está de pé, o relógio profético está avançando. Se Israel prospera, as profecias estão se cumprindo. E se as profecias estão se cumprindo, o tempo do fim está chegando. Mas há algo mais profundo aqui. A guerra espiritual por trás de Israel também é um alerta para a igreja. Nós, como corpo de Cristo, enxertados na videira verdadeira, precisamos entender que estamos inseridos nesse plano. O mesmo inimigo que odeia Israel odeia a igreja. A mesma oposição espiritual que tenta calar o povo judeu, tenta calar os cristãos fiéis. E é por isso que precisamos estar vigilantes. Precisamos orar por Israel. Salmo 122:6 nos ordena: orai pela paz de Jerusalém. Não é apenas um conselho, é uma responsabilidade espiritual. Quando oramos por Israel, estamos nos alinhando com o plano de Deus, protegendo nossa própria fé e discernindo os tempos proféticos. E agora eu te pergunto, você consegue perceber a batalha espiritual que está acontecendo nos bastidores do mundo? Consegue ver além das notícias, além dos conflitos armados, além das movimentações políticas? A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E isso inclui essa guerra milenar contra Israel. Mas a boa notícia é que Deus já venceu. Em Cristo, a vitória já foi declarada. E nada pode frustrar o plano soberano do Senhor. Se essa palavra falou com você, comente aqui embaixo. Eu quero discernir o que Deus está fazendo. Isso nos ajuda a levar este vídeo a mais pessoas. Curta agora e compartilhe com alguém que precisa entender o que está por trás dos ataques contra Israel. Isso não é mais política, é profecia, é espiritualidade em movimento. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora no canal Presença que Cura. Toda semana temos mensagens profundas, baseadas na palavra, para te ajudar a crescer na fé e discernir os tempos proféticos. No próximo vídeo, vamos falar sobre um tema urgente: Irã e Israel na profecia bíblica. O que diz Ezequiel 38 e 39? Você não pode perder. Que o Espírito Santo abra seus olhos, fortaleça seu espírito e te dê sabedoria para viver com fé em dias tão turbulentos. Deus te abençoe poderosamente.